Gente, a paz de Deus, muita fé, palavra-chave, fé e esperança. Aqui é a culinária Lúcia de Jesus. Olha, gente, hoje, para esse bolo aqui, para esse pão de ló, vou passar a receita dele para vocês. Para esse pão de ló, vamos fazer um recheio hoje, chamado 3 leites. Um recheio maravilhoso para esse bolo, que vamos usar uma caixinha de creme de leite, uma de creme de condensado, de leite condensado, e uma xícara de leite em pó, tá vendo? Uma xícara de leite em pó. E uma gema, gente, tá vendo? Eu já separei as claras aqui, tá? Nossa gema aqui para peneirar. Uma gema peneirada, viu? Então, vou mostrar para vocês nesse instantinho, tá vendo? A gente vai peneirar nossa gema. Não precisa passar a colher, é só sacudir a peneira, que ela solta tudo pra gente colocar no nosso recheio. Então, vou passar aqui os ingredientes do bolo pão de ló para vocês, viu? Com muita alegria. Então, gente, nosso recheio aqui, a nossa receita do nosso bolo pão de ló são 4 ovos, a receita desse bolo, 4 ovos, 2 xícaras e meia de farinha de trigo peneirada, 1 xícara e meia de açúcar refinado, 1 colher de emulsificante, meia xícara de água, 1 colher de fermento químico. Aí vocês sabem, vai batendo no liquidificador, na batedeira, feito na batedeira. Coloca os ovos direitinho, depois coloca o açúcar, que o pão de ló é feito assim, né? E vai fazendo, colocando a farinha peneirada, depois o emulsificante, né? A água. Vocês sabem o processo já desse bolo, né? Já fiz um processo na minha batedeira, então pode colocar assim. Então, como eu já passei a receita para você, gente, é assim: você bate os ovos primeiros com o açúcar, depois dos ovos batidos com açúcar, vai colocando o restante das coisas, né? Dos ingredientes, a água, o emulsificante, coloca o fermento, né? Farinha de trigo peneirada aos poucos, né? Depois que coloca a água, vai colocando a farinha de trigo peneirada aos poucos. Vocês vão ver esse pão de ló sair lindo, maravilhoso assim. Podem fazer que vocês não vão se arrepender. Tentem fazer, gente. Então, gente, aqui eu vou fazer o nosso recheio do nosso bolo. Vou colocar aqui na vasilha e vou mostrar para vocês. Então, gente, eu coloquei aqui, ó, nosso creme de leite a espremer e nosso leite condensado, ó, tudo aqui dentro, tá vendo? Que maravilha. Agora é só misturar. Vamos colocar nossa xícara de leite em pó. É um recheio maravilhoso, chamado recheio 3 leites. A gente vai misturar aqui tudo até desmanchar o leite em pó. Levaremos ao fogo. Vou colocar as gemas também. A gema balançou assim na peneira, tá bom para colocar. Vou colocar e mostrar para vocês. Então, gente, já coloquei aqui a nossa gema, tá vendo? A gema, esse amarelinho aqui é a gema. A gema, gente, é no lugar do amido de milho. Lembra que antigamente as pessoas faziam essas coisas com amido de milho, né? Ou a maisena normal. Mas hoje, em vez da gente colocar amido de milho, a gente coloca uma gema peneirada, não é isso? Então, um leite condensado, um creme de leite, 1 xícara de leite em pó e uma gema peneirada. Vamos levar ao fogo para rechear nosso pão de ló. Uma maravilha de recheio, mostrarei para vocês. Olha, gente, já estamos levando o nosso recheio para o fogo. Abaixa o fogo um pouco, começa um pouco alto, depois abaixa mais o fogo, viu? E sempre mexendo, gente. Recheio maravilhoso, sobe um cheiro muito gostoso. Vou mostrar para vocês partindo do bolo e deixar ele esfriar um pouco para rechear. Então, gente, eu gosto de mexer, eu tô mexendo com esse fouet aqui, porque é melhor, desmancha os gruminhos do leite em pó, tá vendo? Ele desmancha, fica todo lisinho, mexendo até engrossar. Quando ele engrossar aqui, eu mostrarei para vocês. Aí engrossou, já tá bom de tirar. Então, gente, tá começando a engrossar, olha como fica.
Fica bem amarelinho por causa da gema também, que é amarelinha, né? Fica bem amarelinha e vai engrossando. E a gema fica no lugar do amido de milho. Uma maravilha esse recheio. Olha que cheiro gostoso. Vocês podiam sentir esse cheiro que tá saindo aqui. Muito gostoso mesmo. Um cheiro de brigadeiro. Brigadeiro de leite ninho. Muito gostoso. Recheio chamado 3 leites. Esse recheio. Maravilhoso. Engrossando aqui eu mostro para vocês o ponto dele. Então, gente, ó, começou a engrossar. Abaixa o fogo. Baixa o fogo, deixa o fogo baixinho, mexendo pelas laterais, pelo meio. Não esquece de mexer pelo meio e as laterais da panela. Sempre raspando um pouquinho, ó, também. Tudo ajuda a ir engrossando e não pelota. Engrossando aqui, já vou desligar, passar para um refratário e vou deixar uma parte dele em branco, recheio de 3 leites branco e outra parte de chocolate. O cheiro bom que tá saindo, recheio maravilhoso. Então, gente, nosso recheio já engrossou, olha que maravilha de recheio. Tá vendo? Só com leite ninho, a gema, leite condensado e creme de leite. Maravilha de recheio. Recheio de 3 leites com uma gema peneirada. Maravilhoso. Olha o ponto dele. Esse é o ponto dele, ó, gente. Não tá assim grossinho. Já podemos desligar. Então vou desligar e dividir ele em 2 partes. Então, gente, já desliguei nosso recheio. Sempre que vocês desligarem, dá uma mexida nele, ó. Pode mexer um pouco. Mexer bem antes de botar no refratário. Então aqui eu já misturei bastante ele fora do fogo, depois que ele deu o ponto. Agora eu vou colocar nas vasilhas aqui para fazer o de chocolate. Então, gente, já coloquei nosso recheio aqui no refratário, dividi em 2 partes. Vou deixar uma parte branca, uma parte só com recheio de 3 leites e outra parte vou fazer o 3 leites com chocolate, uma colher de chocolate. Como o meu chocolate é 100%, é forte, coloquei uma colher só. Tá vendo? Porque ele é 100%. É um chocolate forte, bom. Então aqui eu vou misturar para rechear nosso bolo. Já já eu mostrarei que eu vou partir ele ainda. Vou partir os discos do bolo, aí mostrarei para vocês. Nosso bolo já partido. Olha, gente, a mistura aqui de chocolate como ficou. Então ficou uma mistura de chocolate, tá vendo? Basta uma colher de chocolate 100%. Se for do outro chocolate mais simples, 50% ou 35%, coloca 2 colheres. Então, vou deixar esse aqui branco, 4 leites brancos, 3 leites brancos aqui. E o nosso de chocolate. Vamos partir nosso bolo, nosso pão de ló, que eu já dei receita a vocês. E vamos recheá-los. Vou botar para esfriar um pouquinho ele aqui, vou partir nosso bolo. Então, gente, ó, eu vou partir nosso bolo aqui, partir em 2 partes. Aí a gente tem esse truque aqui, ó. A gente tá vendo a falha desses dedos aqui? Aí mede aqui, ó, coloca aqui. Eu vou partir com essa faquinha aqui mesmo, porque eu não tenho espátula ainda. Então a gente vai, ó, mediu aqui. Vamos só aprofundando a faca, fazendo assim, ó, tipo serrando, até quando a gente partir todo o nosso bolo. E sempre girando ele, ó. Vai girando o refratário que ele tá em cima e vai cortando, ó. Sempre girando e cortando. No final a faca vai aparecer do outro lado. Quer dizer, a espátula, né? Quando a pessoa já trabalha com a espátula. Então sai certinho a nossa medida, tá vendo? A medida sai certinho. Vou cortar ele todo aqui e mostrarei pra vocês. Então, gente, ó, vai fazendo assim, ó. Aí vai rodando o refratário que tiver em cima, até a forminha que ela tiver em cima. Tá vendo? Consegue, ó, 2 partes. Agora eu vou recheá-lo e mostrar pra vocês. Então, gente, nosso recheio já frio. Vamos rechear nosso bolo. Tá vendo, ó? O recheio de 3 leites separado e o de chocolate.
Vou rechear aqui e mostrar pra vocês. Então a gente vai colocando assim, ó. Colocar nosso recheio aqui tudo de chocolate. Cobrir todo o nosso disco aqui. Depois vamos colocar o recheio branco 3 leites por cima. Vou cobrir aqui e mostrar pra vocês. Então, gente, tô terminando esse recheio aqui, ó. Vou colocar o outro agora por cima e mostrar pra vocês. Então, gente, agora vamos para o nosso recheio. Recheio normal. Nosso recheio aqui branco. Branco quer dizer amarelinho de 3 leites. Amarelinho porque tem a gema, tá vendo? Agora colocamos por cima do de chocolate. Até cobrir todinho. Depois vamos colocar outra camada do bolo por cima, outro disco. Vou cobrir aqui e mostrar pra vocês. Então, gente, nosso recheio branco aqui, ó. Finalizando. Então, vou fazer o que agora? Vou pegar nosso outro disco aqui, ó. Colocar por cima dele. Vou acertar aqui direitinho. E vou mostrar para vocês cortando para ver quantos pedaços, quantas fatias vai dar. Bolos fatias que serve para comercializar. Se quiser vender em fatias, vende. Se quiser confeitar ele para vender confeitado como bolo de aniversário, pode. A pessoa tem essas duas opções. Então vou mostrar para vocês ele fatiado. Então, gente, coloquei aqui um pouquinho em cima. Agora vou granular e vou partir para vocês verem quantos pedaços vai dar. Como vai ficar as fatias, que esse bolo aqui é para a gente vender as fatias dele. Fica a opção, né? Se quiser rechear ele para vender como de aniversário, pode. Até de casamento a gente pode rechear um bolo desse para vender. Então eu vou partir as fatias aqui e mostrar para vocês. Então, gente, agora eu vou partir aqui, ó. Partir ele no meio aqui certinho. E vou fazer as fatias para a gente ver quantas fatias vai dar esse bolo aqui, viu? Umas fatias que pode ser vendido de R$ 4,50 a R$ 5 uma fatia desse. Esse bolo gostoso, pão de ló recheado com recheio de 3 leites. Então, gente, já parti aqui no meio o bolo, tá vendo? Partido no meio, agora eu vou partir no meio dessa fatia aqui, dessa banda aqui. E vamos partir aqui novamente, ó. Tá vendo? Pra gente ver quantas fatias boas vai dar esse bolo aqui. Olha que coisa maravilhosa, tá vendo? Isso aqui, como saiu grossinho, a gente pode partir em duas também aqui. Olha, gente, que delícia de bolo recheado. Vou partir tudo aqui e mostrarei pra vocês. Então, gente, sempre cortando assim as fatias, ó. A depender do preço. Corta mais fina. Olha que delícia de fatias que sai. Maravilhoso. Um granuladinho assim, ó. Maravilhoso. Então, gente, tá aqui nosso pão de ló recheado e cortado em fatias que a gente pode comercializar, tanto para família como para comercializar. Ofereço a vocês com muito carinho. Salmo 91, Culinária Lúcia de Jesus. Se gostou, gente, dá um like aí nesse bolo maravilhoso. Eu ofereço a vocês com muito carinho e paz. Tchau, tchau.